bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8h31 pelo horário de Brasília, nosso horário de sempre. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 2 de junho. Vamos ao nosso cardápio de notícias do dia. Governo avalia incluir incentivo a caminhões em pacote do carro popular. Governo publica decreto para garantir pagamento extra do auxílio gás. Nos destaques internacionais, Rússia acusa os Estados Unidos de hackear milhares de iPhones em plano de espionagem. E a gente fala também sobre a CEAGESP, o maior entreposto da América Latina que completa 54 anos de vida. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E o presidente Lula deu aval para o pacote de estímulo à venda de carros populares com redução de impostos. O governo avalia incluir o incentivo a caminhões em pacote. A versão final do programa ainda deve ser analisada pela Casa Civil. A medida para zerar o tributo e destravar empréstimos está em avaliação, mas o governo ainda não tomou uma decisão final. Economistas analisam que a proposta das reduções de impostos à indústria automobilística pode gerar perda de 6 bilhões de reais em arrecadação em um ano. Mas a previsão é de que a regra vigore de 3 a 4 meses, o que pode fazer os cofres públicos deixarem de arrecadar cerca de 1 a 2 bilhões nesse período. Dias atrás, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que carros de até R$120 mil comercializados no Brasil podem ter descontos em impostos. O ministro do Desenvolvimento diz que a proposta, que prevê redução do PIS, COFINS e IPI de veículos com preços de mercado para carros populares, deve ser via medida provisória. Os estudos internos do governo sobre o programa para incentivar o setor automotivo contam também com uma discussão sobre um possível corte do imposto sobre operações financeiras, o IOF. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva validou a fonte de financiamento proposta. Haddad disse que a questão deve ser resolvida no mais tardar até segunda-feira. Segundo o ministro, a equipe econômica redesenhou o programa e submeteram ao presidente Lula no mesmo dia. Agora tramita no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e Ministério da Fazenda, para, em seguida, chegar à Casa Civil. E o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu no primeiro trimestre do ano. O IBGE informou que o resultado foi impulsionado pela agropecuária, que teve a maior alta em 27 anos. O PIB brasileiro cresceu 1,9% neste primeiro trimestre do ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, e bem acima das projeções do mercado. Em valores correntes, o Produto Interno Bruto totalizou 2 trilhões e 600 milhões de reais nos 3 meses. Segundo o IBGE, o resultado representa uma forte aceleração em relação aos números observados no último trimestre do ano passado, quando a atividade econômica registrou uma queda de 0,1%. O bom desempenho foi impulsionado principalmente pela agropecuária, que teve uma alta de 21,6% no período, na maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. Em relação ao mesmo trimestre de 2022, o PIB cresceu 4%, e no acumulado dos 4 trimestres terminados em março de 2023, a alta foi de 3,3% na comparação com os 4 trimestres imediatamente anteriores. A agropecuária também teve um avanço de 18,8% na comparação anual. O IBGE destacou que o setor tem um peso de cerca de 8% sobre toda a economia do país. E as previsões para 2023 são de uma safra recorde de soja, com um avanço de mais de 24% na produção. Outro setor que também acelerou neste início de ano foi o de serviços, que cresceu 0,6% nos 3 primeiros meses em relação ao trimestre anterior. Nos últimos 3 meses de 2022, o setor havia registrado uma alta de 0,2% na comparação trimestral. E com o PIB mais forte, analistas devem revisar as projeções para o ano. E já vem também o crescimento acima de 2%.
O resultado melhor que o esperado surpreendeu também especialistas do mercado que estimam o maior dinamismo da atividade econômica. Olha só, o deputado Deltan Dallagnol vai prestar hoje um depoimento à Polícia Federal por meio de videoconferência. Dallagnol vai estar na condição de investigado por suas falas que colocam em xeque a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o seu mandato com base na lei da ficha limpa. Dallagnol nega irregularidades no ato de ter pedido demissão do Ministério Público para meses depois se candidatar à Câmara. O TSE avaliou que, ao fazer isso meses antes do prazo limite, Dallagnol garantiu o arquivamento de investigações que, se concluídas, poderiam torná-lo inelegível. O depoimento foi solicitado pela Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores a pedido do Supremo Tribunal Federal. E a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, em vaga criada após a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, foi oficializada em edição extra do Diário Oficial da União desta quinta-feira. Ele será, então, sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado, o seu nome segue para a aprovação do plenário. Zanin foi advogado de Lula durante a Operação Lava Jato. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Jaqueline Fonseca. Cristiano Zanin foi indicado para assumir a vaga no STF, que era de Ricardo Lewandowski, ministro que se aposentou em abril deste ano. Zanin foi advogado de Lula durante a Operação Lava Jato e acompanhou o presidente enquanto ele esteve preso em Curitiba por decisão do então juiz Sérgio Moro. A indicação de Zanin foi oficializada nesta quinta-feira pelo presidente, que afirmou que conhece a competência, a formação e a trajetória de Zanin e acredita que ele será um grande ministro da Suprema Corte. Antes de assumir efetivamente, a indicação de Zanin precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Ele será sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e depois o nome dele será levado ao plenário do Senado, onde precisa receber o apoio de pelo menos 41 senadores. Na manhã desta quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que se encontrou ontem com Zanin e fez uma avaliação positiva da indicação. Alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. E o Senado aprovou nesta quinta-feira também, no último dia de vigência, a medida provisória que reestrutura ali os ministérios do Poder Executivo com redução nas atribuições de alguns ministérios, como dos povos indígenas e do meio ambiente. Agora a proposta vai para a sanção presidencial. 51 votos a 19, o plenário do Senado referendou a medida provisória que cria novos ministérios e define a atribuição das pastas no governo Lula. A votação foi realizada nesta quinta-feira, dia de vencimento da medida provisória. O texto seguiu para o Senado após análise da proposta na Câmara dos Deputados na madrugada de hoje. Já passava de meia-noite quando os deputados aprovaram o texto. Foram 337 votos a favor e 125 contra, mas a aprovação da proposta não desfez o mal-estar entre a Câmara e o Palácio do Planalto. O líder do governo tem essa consciência, trabalhou muito, o líder do governo Zé Guimarães, o relator da matéria, Isnaldo Bulhões, importante. E conseguimos, todos juntos, convencermos os nossos deputados, as nossas deputadas, que era importante que o governo tivesse sua gestão, muito embora a necessidade e a oportunidade que todos enxergavam era de demonstrar ao governo que ele precisa acordar para que participe mais da vida ativa do país com o parlamento, cada um com sua independência, cada um pensando de maneira harmônica, mas trabalhando para que as coisas andem com tranquilidade. Lula disse pelas redes sociais que ficou surpreso com a forma como a imprensa tratou a votação de ontem, passando a ideia de que o governo está destruído. E quando o texto passou, falou-se em vitória do governo. Lula disse que a política não é uma ciência exata, muda de acordo com o comportamento dos partidos, e foi isso que aconteceu ontem e acontecerá em outras votações porque o governo respeita o Congresso Nacional. O texto aprovado pelo Congresso é um pouco diferente do que foi elaborado pelo governo federal no começo do ano e reduz as atribuições de alguns ministérios.
como o dos povos indígenas e do meio ambiente. Ainda assim, foi a vitória possível para o governo de Lula, que enfrenta uma crise política na relação com os parlamentares. Na manhã desta quinta-feira, antes da sessão que aprovou a medida provisória de reestruturação da esplanada dos ministérios, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mostrando uma postura totalmente diferente da adotada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a aprovação desta medida provisória é fundamental para o Brasil e que, embora a relação do governo com os parlamentares possa melhorar, isso não é razão para travar a pauta de votações. Obviamente que pode haver críticas em relação à articulação política, mas nada que leve a uma situação dessa de não se aprovar a principal medida provisória do país, não é nem do governo. É a estruturação de ministérios, de instituições, então seria muito bom, muito ruim interromper isso e, por outro lado, muito bom que ela seja aprovada. Então nós não podemos misturar as estações nisso. E ainda falando de medida provisória, o Senado também aprovou nesta quinta-feira a MP do Bolsa Família, com um benefício especial para mulheres lactantes e que garantiu a continuidade do programa Auxílio Gás. Quem traz agora mais informações para a gente é o repórter Leonardo Félix. A MP foi aprovada no Senado de forma simbólica, sem a contagem de votos. O texto votado na Câmara dos Deputados no dia 30 de maio agora segue para a sanção presidencial. Com a inclusão das lactantes no público-alvo do benefício, elas passarão a receber de forma adicional R$ 50 por mês. O texto enviado pelo governo ao Congresso Nacional estendia o bônus apenas para crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, além de gestantes. O texto aprovado também prevê a continuidade do pagamento extra de 50% do valor do botijão de gás para beneficiários do programa Auxílio Gás. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o sistema da Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos do Bolsa Família, está sendo atualizado e em junho esse complemento passará a ser depositado. Com isso, o valor médio por família no programa social deve chegar aos R$ 714, superando os atuais R$ 670. Podem receber o benefício grupos familiares com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Cálculos do governo indicam que o novo Bolsa Família deve beneficiar cerca de 20 milhões e 800 mil residências no país. De São Paulo, Leonardo Félix. E na noite de ontem, o presidente Lula editou um decreto que garante pagamento de mais 50% no Auxílio Gás até o fim do ano, até o fim de 2023. Essa definição de pagamento extra foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O pagamento adicional do Auxílio Gás a famílias de baixa renda, incorporado no texto da medida provisória que recria o programa Bolsa Família, foi aprovado no Senado. O programa havia sido incluído inicialmente em outra MP que perderia também a validade nesta quinta-feira. Com um decreto, a medida passa a ter validade imediata, sem precisar passar pelo Congresso. Atualmente, 5 milhões e 700 mil famílias são beneficiárias do programa social. E veja a seguir, nos destaques internacionais, Rússia acusa Estados Unidos de hackear milhares de iPhones em plano de espionagem. E a gente fala também, é claro, sobre a CEAGESP, que é o maior entreposto da América Latina e completa 54 anos. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. A Rússia disse que os Estados Unidos hackearam telefones da Apple em um plano de espionagem. Segundo o Serviço Federal de Segurança russo, milhares de aparelhos da marca teriam sido comprometidos por um software de vigilância. Vamos conferir.
De acordo com o divulgado, o país teria utilizado um software de vigilância e comprometido milhares de iPhones, inclusive de assinantes domésticos russos e de diplomatas estrangeiros na Rússia e em países da antiga União Soviética. A Apple negou a acusação e afirmou que nunca trabalhou com qualquer governo para inserir um acesso clandestino em qualquer produto e nunca fará isso. O FSB afirmou que o complô mostrou uma estreita cooperação entre a Apple e a Agência de Segurança Nacional, órgão dos Estados Unidos responsável pela inteligência e segurança criptográfica e de comunicações. O FSB não forneceu evidências de que a Apple coordenou, cooperou ou teve conhecimento da campanha de espionagem. O Serviço Federal de Segurança da Rússia disse que os norte-americanos comprometeram diplomatas de Israel, Síria, China e membros da OTAN na campanha de espionagem. Não houve comentários das autoridades. Em Portugal, uma tonelada de cocaína foi apreendida a bordo de um veleiro. Segundo as autoridades portuguesas, a embarcação tinha saído da América Latina. As autoridades portuguesas apreenderam cerca de 1 tonelada de cocaína a bordo de um veleiro que navegava no Atlântico. A embarcação tinha saído da América Latina. O veleiro foi interceptado em alto mar na noite de terça para quarta-feira, a 370 quilômetros da costa portuguesa. Depois de localizar e interceptar o barco, a polícia realizou buscas e deteve o único tripulante, um estrangeiro de 53 anos. O veleiro, com cerca de 16 metros de comprimento, que atravessava o Oceano Atlântico, foi escoltado até a base naval de Almada, no sul de Lisboa. Segundo investigadores portugueses, a droga tinha como destino vários países europeus. A CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, acaba de completar 54 anos, um lugar super tradicional que atrai milhares de pessoas no mundo. Cerca de 60 mil pessoas passam por lá diariamente, em busca não apenas de produtos, mas à procura de novos sabores e experiências gastronômicas. Vamos conferir. A variedade de pescados, frutas e hortaliças encontrados aqui impressiona. São produtos vindos de vários estados do Brasil e até de outros países, que pela CEAGESP chegam à mesa de milhões de brasileiros, por meio das armazenadoras e entrepostos localizados em 13 cidades de São Paulo, especialmente o da capital paulista, um dos maiores do mundo em volume de comercialização e tamanho, com cerca de 700 mil metros quadrados. E também um dos mais importantes do Brasil, como destacou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, no evento de celebração dos 54 anos da empresa. A CEAGESP, junto com a Ceasa de Minas, elas respondem por 30% do abastecimento no Brasil. A CEAGESP, aqui frequentam 60 mil pessoas por dia. É a referência para todo o abastecimento da região metropolitana e do Brasil. Então isso aqui é uma riqueza, isso aqui é um patrimônio do povo brasileiro e um patrimônio do povo paulista. Só em 2022, o valor comercializado pelos entrepostos da CEAGESP foi de 15 bilhões e meio de reais, com quase 4 milhões de toneladas de produtos vendidos. E o que sobra aqui tem destino certo. A CEAGESP realiza ações de combate ao desperdício. A gente tem nosso banco de alimentos, que é fornecido pelos nossos permissionários, que são mercadorias que se excedem, que tem algumas avarias, pequenas avarias, e elas são fornecidas para o banco de alimentos. E isso nós juntamos e fornecemos para as entidades inscritas aqui no CEAGESP ao longo do tempo aqui. Como abrigos de idosos e escolas. Uma ação que pode ser ampliada com apoio do governo federal. Temos muitos alimentos aqui que podem ser processados, que podem ser redistribuídos. E o banco de alimentos da CEAGESP é muito importante. Ele vai ter um fortalecimento
da nossa parte. E além do que se vê nos balcões, a CEAGESP também é famosa pela gastronomia, com a tradicional sopa de cebola, que faz parte do festival que acontece aqui todos os anos, entre os meses de maio e agosto. E a deliciosa paella, prato espanhol feito com frutos do mar, servido aqui em datas especiais ou durante o Festival do Pescado e Frutos do Mar, que acontece em setembro. Para mais informações sobre os festivais, acesse ceagesp.gov.br. Que imagem, não é? Ainda 8h54 da manhã, mas essa imagem aí já abriu o apetite, não é? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!